Irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Os irmãos que já estão entrando aí. Vamos compartilhando, irmãos. Tem uma palavra de Deus nessa noite. Tem queimado no meu coração. Eu queria expor ela para vocês aqui. A paz, meus irmãos, paz do Senhor, irmã Karen, todos os irmãos que estão entrando, vão compartilhando, irmãos, vão compartilhando. Para quem compartilha aí, a vitória é maior. Terminar de ajeitar aqui, irmãos, apertar aqui esse tripé. Como é que tá aí? Está travando essa live? A imagem está ruim? Falem para mim como é que está aí. Eu quero ler um texto aqui já nesta hora. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Olha só que tremendo esse texto. Tem ardido no meu coração esse versículo. Apocalipse 22, versículo 17. Apocalipse 22, versículo 17. Vamos lá, deixa eu ler esse versículo para a gente já entrar aqui na exposição da palavra. Ele vai dizer assim, ó: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Quero fazer uma rápida oração com vocês, para que Deus possa estar abençoando, falando, demovendo e repreendendo todo o mal nesta live, nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, esta hora, neste momento, Senhor, nesta noite, nos colocamos perante o Senhor nesta live, Senhor, que o Senhor possa falar em nossos corações, que o Senhor possa repreender, meu Deus, todo mal, toda fúria, Senhor, todo laço do diabo, Senhor, toda distração, tudo aquilo que o diabo tentar, Senhor, como forma de intervir esta live, de neutralizar esta live, que ele possa ser queimado agora, Senhor. Eu não sei o que o diabo está armando ainda nesta live, mas eu creio de uma coisa sei, meu Pai, que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que luta contra nós. João vai dizer, maior é aquele que habita dentro de nós do que aquele que opera lá fora, que é o diabo, que é o espírito do anticristo. Maior é Deus em nossa vida. Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías 43:13 vai dizer, operando Deus, quem impedirá? Isaías 43 vai dizer que quando passarmos pelas águas, Ele estaria conosco. Quando passarmos pelos rios, eles não nos submergerão. Quando passarmos pelo fogo, a chama não nos queimará, nem arderá em nós, porque Deus está conosco em todas as nossas guerras e em nossas batalhas. Amém? Meus irmãos, eu queria falar acerca do Espírito Santo nesta noite. Eu queria falar sobre o Espírito Santo, que eu tenho observado o tratamento que eu quero me incluir, irmãos, que a palavra ela corta pra gente. Tratamento que os crentes têm dado para o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é apenas uma força, é apenas aquele que dá poder, é apenas aquele que leva a pessoa a correr, expressando a forma que está sentindo a presença do próprio Espírito Santo na casa do Senhor. Muitas pessoas só atribuem o Espírito Santo a movimentos, a línguas estranhas, a correr na igreja, a pular,
a poder, a unção. Muitas pessoas chegam a pensar que o Espírito Santo parece que é só uma energia, é só uma força, é só uma unção, é só um poder, é só um fogo. Só que o Espírito Santo não se resume nisso, irmãos. Se eu te falar nesta noite que o Espírito Santo ele é uma pessoa porque ele tem sentimentos, uma pessoa porque ele tem vontade, uma pessoa porque ele fala, ele não é um ser impessoal, que a gente trata ele de qualquer maneira, que a gente passa o dia todo desligado nele e chega à noite a gente ainda canta, né? Vem Espírito, desce como fogo, Espírito, Espírito. Chega à noite, às vezes tem aquele congresso que todos serão cheios do Espírito Santo e às vezes as pessoas passam o dia todo fora, entristecendo ele, irando o Espírito Santo. Efésios 4, ele tem sentimento porque em Efésios 4, versículo 30, vai dizer bem assim, preste atenção, não entristeçam o Espírito Santo, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Observe, se ele fosse um ser impessoal, ele não poderia ser entristecido. Então, por ele ser um ser pessoal e não ser impessoal, ele pode ser entristecido. Por isso que Paulo vai exortar a igreja dos Efésios, vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção em Cristo Jesus. Então observe, ele pode ser de fato ser entristecido. Então já quero pontuar algo aqui nessa noite. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele tem sentimentos. Tiago capítulo 4 vai dizer que ele tem ciúmes de nós. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, vai dizer que ele tem vontade, ele distribui os 9 dons para a igreja conforme ele quer. Então observe, a alguns ele vai decidir dar o dom de variedade de línguas, a outros ele vai dar o dom de operar maravilhas, a outro ele vai dar o dom da fé, a outros ele vai dar o dom da cura, e é a soberana vontade do Espírito Santo, é a vontade dele, ele tem vontade, irmãos. Então observe, nós como pessoas, nós também temos as nossas vontades, temos vontade. Tem lugar que você não quer ir, tem lugar que você já não quer ir, tem lugar que você quer ir, e assim o Espírito Santo também, irmãos, ele tem vontades, ele tem sentimento, ele é um ser pessoal, por isso que ele tem vontade. Então a alguns ele vai mirar e vai dar aquele dom, a outros ele não vai dar aquele dom. Só que o problema é que quando o Espírito Santo concede um dom a alguém, o outro que não tem aquele dom quer se levantar, quer matar, quer parar, porque normalmente é assim, irmãos, quem não tem, tem raiva de quem tem, quer parar quem tem, quer invejar quem tem. Só que quem tem não foi ele, quem trouxe foi o Espírito Santo que distribuiu para ele, pois é uma vontade dele, ele tem vontade, irmãos, ele tem sentimento. Se ele fosse um ser impessoal, ele não poderia ter vontade. Se ele fosse um ser impessoal, ele não poderia se entristecer, mas ele é um ser pessoal, e se ele é um ser pessoal, o relacionamento também tem que ser pessoal. Oh, meu Deus do céu! Quem já está pegando isso daqui? Se ele é um ser pessoal, o relacionamento não pode ser só dentro de 4 paredes. O relacionamento não está baseado em pular. Hoje em dia a gente caracteriza alguém como cheio do Espírito Santo que pula, roda, fala em línguas. Não, irmãos. A maior evidência que alguém é cheio do Espírito Santo é quando a pessoa tem fruto, quando a pessoa tem amor, quando a pessoa tem longanimidade, benignidade, temperança. Você quer ver uma das grandes evidências de alguém que tem o Espírito Santo e de alguém que tem intimidade, o Espírito Santo habita dentro dele e dela? É uma pessoa que tem temperança. O que é temperança? Domínio próprio. É uma pessoa que tem domínio sobre a sua língua, é uma pessoa que tem domínio sobre a sua visão. Tem pessoa que fala em línguas, mas não consegue dominar sua própria língua. Chega em casa, detona o irmão, durante o dia detona o irmão. Então isso não é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa de fato que é cheia e tem o Espírito Santo, ela vai produzir o fruto do Espírito. E meu Deus do céu, a palavra dessa aqui, se você pregar em muitas igrejas, muitas pessoas não recebem, irmãos, porque hoje em dia a maioria das igrejas é só pular, é só rodar, é só gritaria. E isso é baseado em ter o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, eu quero trazer uma palavra diferente aqui nesta live. Ele é um ser pessoal. Ele tem sentimentos. Ele não é qualquer pessoa. Oh, meu Deus do céu. Observe, irmãos, até com os nossos familiares. Por exemplo, eu sou casado. Eu tenho que ter um relacionamento pessoal com a minha pessoa, com a minha esposa, de pessoa para pessoa. Eu não posso tratar ela como ser
impessoal, ela tem sentimentos. Dependendo do que eu falar, do que eu fazer, eu vou entristecer ela. Assim é o Espírito Santo. Dependendo se eu dar mais atenção, vou dar um exemplo, para o celular, isso vai gerar até ciúmes nela. Por quê? Porque ela é uma pessoa, ela tem sentimentos. Assim é o Espírito Santo. Aí tem pessoas que passam 4 horas no Instagram, 5 horas no WhatsApp. Isso entristece o Espírito Santo. Isso gera ciúme no Espírito Santo. E repito o que eu já falei no começo dessa live. E chega à noite e quer ser cheio do Espírito Santo. Chega à noite e quer ser revestida do Espírito Santo. Mas ele está dizendo aqui nessa live, eu sou uma pessoa. Eu tenho sentimentos. Aleluias. Ele não é, irmãos, um ser impessoal. Ele é um ser pessoal. Você quer ver uma coisa? Vou te dar mais exemplos na Bíblia. Romanos 8, 26. Vai dizer que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele também é intercessor. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Assim como eu e você também intercedemos por quem a gente ama. Assim é o Espírito Santo, quando estamos fracos, quando dobramos os joelhos e não tem palavras, quando dobramos os joelhos e a prova parece que é maior do que a nossa fé, e até mesmo maior do que o nosso Deus, ele vai lá nesse momento e intercede por nós. E por que ele é intercessor? Porque ele tem sentimentos. Se ele fosse um ser impessoal, ele não teria esse sentimento de interceder por nós. E por que ele intercede por nós? Porque ele nos ama. A maior demonstração de amor pela vida de alguém é quando você ora por ela. Oh, meu Deus, meu corpo está arrepiado já no começo dessa live. Quem já está pegando essa palavra aí nessa noite? Kabadagassuribicoma na selva. Quem já está recebendo essa palavra nessa noite? Quem já está recebendo? Ele é um ser pessoal. Rapaz, meu corpo está arrepiado, irmãos. Eu estou sentindo a presença dele. Falar do Espírito Santo é maravilhoso. Tem se falado de tudo. Eu fico olhando pregadores que sobem no altar para bater em fulano, bater em cicrano. Falar de parede preta, parede branca, parede amarela. Vamos pregar a cruz de Cristo. Vamos aplicar sobre o Espírito Santo que ele é uma pessoa. Vamos falar da Trindade. Vamos falar da cruz. Vamos falar do inferno. Vamos falar do arrebatamento. Vamos falar de jogar em direta para A, para B. Vamos pregar a palavra. O que a igreja precisa é da palavra. Apocalipse 22, versículo 17. Aquele que tem sede, diga vem. A verdadeira igreja, ela anseia com o Espírito Santo pela volta do noivo. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele tem sentimento. Temos que se parar com isso, irmãos, de atribuir o Espírito Santo só a fogo, a pular, a rodar, a cair na igreja, a culto de avivamento. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa. Você quer ver? João 14, versículo 16, Jesus vai dizer, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro consolador. Observe, Jesus, ele tinha sentimentos, porque Jesus era uma pessoa. Jesus era um ser pessoal. Jesus chorou por Lázaro. Jesus teve sentimento de angústia no Getsemane, em Mateus 26, 39 em diante. Jesus teve vários sentimentos, porque Jesus era um ser pessoal. Aí Jesus vai dizer bem assim, João 14, verso 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro consolador. O que Jesus está dizendo? Eu sou consolador, mas está vindo outro consolador. Essa palavra outro no grego significa da mesma essência, do mesmo poderio. É Jesus dizendo, quem vai vir não é menor do que eu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quem vai vir não tem menos sentimentos do que eu. Quem vai vir é outro igual a mim. É o outro consolador, ele também irá vos consolar. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro consolador. Vou te dar mais texto nessa noite. Romanos capítulo 15, verso 30, Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele ama. Um ser impessoal, ele não pode amar ninguém, irmãos. Só se ama quem é pessoal. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por isso que Romanos capítulo 15, verso 30, vai dizer que o Espírito Santo, ele também ama. Ele também ama. Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer que o Espírito Santo, ele também se alegra.
Assim como em Efésios 4:30 ele se entristece quando a gente entristece ele, quando a gente abandona ele, quando a gente deixa ele para a última opção. Em Gálatas 5:22 e 23 ele também se alegra. Então ele também tem sentimento de alegria. Agora eu imagino o Espírito Santo se alegrando. É quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. É quando a gente coloca a palavra em primeiro lugar. É quando a gente acorda, é a primeira coisa que vem na mão, meu Deus do céu. Não é o celular, é a palavra. É que quando a gente acorda, a primeira coisa que vem na mente não é problema, é oração. Oh, meu Deus, é quando a gente acorda, o que vem nos nossos lábios não é murmuração, não é questionamentos, é oração do nosso lábio. Isso, tudo isso, irmãos, está contextualizado e tudo isso alegra o Espírito Santo. Então, nessa introdução aqui eu quero dizer para vocês, que vocês possam guardar e gravar isso na tábua do coração de vocês. O Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Ele não é o ser impessoal. Que a gente passa o dia todo longe dele, chega à noite e queremos ser cheios do Espírito Santo, como essa geração tem dizido. Oh, meu Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é assim, irmãos. Para ser cheio do Espírito Santo, precisamos colocar ele em primeiro lugar. Ele precisa ser as nossas primícias. Ele precisa estar em primeiro lugar. Ele precisa estar à frente do celular. Aleluias, Camanacéua. Ele precisa estar à frente das carnalidades. Ele precisa estar à frente dos prazeres carnais dessa terra. Ele precisa estar à frente de amizades. Ele precisa estar à frente. Irmãos, então observe, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, nós vemos o primeiro relato do Espírito Santo em Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio, presta atenção, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 vai dizer que a terra era sem forma, vazia e estava em trevas. Mas mesmo a terra estando sem forma, vazia e em trevas, o Espírito Santo de Deus se movia no meio de um cenário de caos, no meio da crise, no meio das trevas, no meio de um cenário sem forma, no meio do cenário vazio, o Espírito Santo de Deus se movia. É assim na minha e na sua vida. Eu, antes de eu aceitar Jesus, eu estava sem forma, eu estava nas trevas, eu estava vazio. Mas mesmo assim tinha vezes que eu estava na porta do bar e eu sentia o toque de Deus, ou seja, o toque do Espírito Santo, me incomodando a largar aquela vida, me incomodando a se achegar até Ele, para que Ele viesse se achegar até mim, como Tiago vai dizer, chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós. O Espírito Santo me tocou, me habilitou para que eu venha dar o passo. Eu não dei o primeiro passo, quem deu o primeiro passo foi Ele. Foi o Espírito Santo que ia lá e me quebrava. Foi o Espírito Santo que ia lá e me confrontava. Foi o Espírito Santo que ia lá e me fazia sentir que aquilo ali não era vida, que aquilo ali não teria futuro, e Ele foi lá, Ele não desistiu. Quantas das vezes eu estava lá no bar, na roda, e um cenário desse você vai estar sem forma, como a terra, em Gênesis capítulo 1, verso 2, a terra estava sem forma, vazia, em trevas, e eu também estava assim, quando eu estava lá na beira do bar, e entre outras coisas, que não é nem nisso eu falar aqui, eu estava sem forma, eu estava vazio, e eu estava nas trevas, porque o homem sem Deus, o homem sem o Espírito Santo, e o homem afastado de Deus, ele é sem forma, ele é vazio e ele habita nas trevas e é dominado pelas trevas. Mas o Espírito Santo não desistiu de mim, ele foi lá, investiu em mim, acreditou em mim, continuou se movendo, continuou agindo, ele não desacreditou da terra, mesmo a terra estando sem forma, vazia e em trevas, ele estava se movendo, ele estava pairado sobre ela, porque ele sabia que Deus a qualquer momento iria bradar e ia dizer, haja luz, que a qualquer momento Deus ia fazer separação entre as luzes e as trevas, que a qualquer momento Deus ia colocar os luminares para governar o dia e a noite, que a qualquer momento Deus ia fazer produzir a relva, as árvores, que a qualquer momento Deus ia dizer, façamos o homem à nossa imagem. Eu estou sentindo Deus, e a nossa semelhança. Por isso que o Espírito Santo, ele pairava, se movia, ele estava preparando a terra.
para receber. Aleluias! Kamanassuribi Kamanasseua. O Espírito Santo, ele se movia na minha vida mesmo eu estando lá fora. Em que sentido? Me tocando, me confrontando. Aleluias! Quantas das vezes, irmãos, dava 5 horas da madrugada, quando eu chegava em casa, eu chorava. Chorava que nem mesmo a minha família contemplava aquelas lágrimas. E sabe que lágrimas eram aquelas? Lágrimas do toque do Espírito Santo. Era o Espírito Santo me tocando e dizendo, mesmo você estando sem forma, aleluias, mesmo você estando vazio, mesmo você estando em trevas, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Oh, meu Deus do céu, Kamanagaço, eu não vim aqui para jogar indireta, eu vim aqui para pregar a palavra, irmãos. Eu vim aqui para apresentar o Espírito Santo, esse ser pessoal que já está aí te tocando agora e te fazendo entender. Eu tenho sentimentos, não me trate como qualquer um, não me trate como se eu não fosse uma pessoa, não me trate como um ser impessoal, porque eu te amo. Romanos 15, verso 30, eu tenho amor. Kamanassuribi Kamanassaia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, eu tenho vontade. Apocalipse 2 e 3, eu falo para as igrejas. Atos 13, verso 2, eu separei, eu falei e disse, separai a Paulo e Barnabé para a obra. Ele também fala. Ele é o ser pessoal. Ele continuou de forma contínua, de forma perseverante, se movendo. Até, meu Deus, meu corpo está arrepiado, irmãos. A terra estava sem forma, vazia e em trevas. E ele estava, ó, se movendo, se movendo, se movendo, se movendo. Vou repetir, a terra estava sem forma, vazia e em trevas, mas o Espírito de Deus estava se movendo. Aquilo que te para não para ele. Aquilo que te atormenta não atormenta ele. Ele está aí se movendo. Eu não sei qual o cenário. Às vezes você está como Gênesis 1:2. Você está num cenário caótico. Mas calma, ele vai pegar esse caos. Olha que forte. Ele vai pegar esse caos e vai transformar em cosmo. Meu Deus do céu. Foi isso que ele fez. Ele pegou o caos e transformou em cosmo. Aleluias. Ele vai pegar esse caos e vai colocar luz. Aleluias. Ele vai pegar esse caos e vai fazer brotar árvores. Oh, meu Deus do céu. Haverá animais nesse caos. Aleluias. Haverá animais aquáticos. Meu Deus, a tua história não vai terminar nessa crise. O diabo está perdido nessa live, irmãos. Meu corpo está arrepiado, o diabo está perdido nessa live. Porque tem alguém que não vai desistir de você. Você pode desistir dele, mas ele não desiste de você. Paulo vai dizer, ainda que sejamos infiel, ele permanece fiel, Timóteo. Ele é fiel, ele não vai te abandonar. Você lembra de Pedro? João capítulo 21, Pedro chamou mais 6 discípulos e falou, estou indo pescar. E os outros 6 foram atrás dele. Só que Lucas 21, verso 4 vai dizer que pela manhã Jesus Cristo se apresentou na praia e falou bem assim, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Observe, eles haviam abandonado Jesus, eles haviam voltado a pescar, mas Jesus não chegou lá e falou, rebeldes, eu não amo mais vocês, ingratos. Jesus bradou da praia e falou, filhos. É Jesus dizendo, vocês me esqueceram como pai, vocês desistiram de mim como pai, mas eu não desisto de vocês. Vocês continuam sendo filhos para mim. Aleluias. E é assim, meu irmão. O Espírito Santo, ele é assim, ele não desiste. E Deus me trouxe aqui nessa live, eu poderia encerrar agora com isso, irmãos. Deus me trouxe aqui nessa live para dizer para alguém que está aqui me ouvindo e me vendo, eu não desisti. Você pode ter desistido do teu ministério, você pode ter desistido de pregar. Às vezes você agora está seguindo um caminho de uma vida cotidiana, que você abandonou a chamada e falou, aqui tá bom, você está como Ezequiel no capítulo 47, com água só na cintura, mas tem alguém aqui nesta live dizendo e usando a minha boca para te dizer, eu não desisti do teu ministério. Filipenses 1:6, Paulo escreveu, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Eu profetizo nesta noite, nesta live sobre a tua vida, você pode ter desistido, mas ele não desistiu.
Você pode ter largado, mas ele não largou. E normalmente, quando a gente faz isso daqui, ó, larga, é a hora que ele vem. E começa a se mover. E começa a se mover. Quando parece que é bagunça, ele está se movendo. Você lembra quando Ezequiel profetizou? Ezequiel vai dizer, houve um rebuliço. Para Ezequiel é rebuliço, mas era o Espírito ajuntando osso com osso. Era o Espírito fazendo crescer carne, estendendo nervo. Era o Espírito colocando de pé. Aleluias, 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 aleluias. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele está mandando eu dizer para alguém que nessa live, eu não desisto. Eu não desisto. Eu vou até o final. Kambanagasi Komanacel. É por isso que o diabo está perdido nessa live, irmãos. Porque tinha pessoas aqui que o diabo já havia colocado na tua mente que Deus te abandonou, que não tem mais jeito, só que Deus me trouxe aqui para dizer, eu não desisto. O Espírito Santo, outro Consolador, está aí, intercedendo. Você pode estar fraco, mas Ele está intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. Então, Gênesis 1, verso 2 é o primeiro relato do Espírito Santo. Como é que está a live? Travando? Imagem ruim? Falem para mim. Gênesis 1, 2, o Espírito Santo se move sobre a face das águas. Gênesis 1, 26, o Espírito Santo participa na criação do homem, pois Gênesis 1, 26 vai dizer, façamos o homem, plural, não singular, façamos. O Espírito Santo também está trabalhando, criando. Ele é criador, irmãos. Ele cooperou na criação. Gênesis capítulo 3, verso 22, o Espírito Santo também expulsou o homem do jardim do Éden. Porque outro problema da nossa geração, a gente, além de atribuir o Espírito Santo só pular, rodar, poder, unção, cair no chão, correr na igreja, a gente também só atribui o Espírito Santo que ele é o outro consolador. Não, ele também é disciplinador. Você pregar a mensagem dessa aí na igreja, as pessoas ficam até em silêncio, irmãos. O Espírito Santo também ele é disciplinador. E outra coisa, o Espírito Santo não vai compactar com quem vive na prática do pecado. Mas para quem confessa, alcança misericórdia. Mas para quem fica na prática, ele costuma até mesmo lançar. Porque a árvore que não dá fruto, ele lança. Você lembra de Atos capítulo 5? Quem que matou Ananias e Safira? O Espírito Santo, porque mentiram para o Espírito Santo. Quem que participou da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden? O Espírito Santo estava lá também, porque Gênesis 3, 22, eles vão dizer, eis que o homem é como um de nós, plural, conhecendo o bem e o mal. Eles lançaram o homem para que o homem não venha comer da árvore da vida. Colocaram uma espada flamejante de fogo, irmãos. Então você vê claramente que o Espírito Santo participou da expulsão do homem do jardim do Éden. Deixa eu ler esse texto aqui, só para a gente não citar de uma maneira errônea e não confiar na nossa mente, porque eu não gosto de confiar na minha mente, irmãos. Por mais que às vezes a gente tem de cabeça, mas eu gosto de ler o texto. Vamos lá, Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Vemos e lancemos fora, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então aqui, como um de nós, plural, o Espírito Santo também está aqui. Ele participou. Agora vai estreitar um negócio nessa live aqui, irmãos. Ele participou da expulsão do homem do jardim do Éden. Aleluias. Sabe quem que expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? O Consolador. Aleluias. Sabe quem que expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? O Espírito que eles atribuem a ele só pular e rodar. É por isso que tem muita gente caindo na igreja, irmãos. Porque tem pessoas que têm pulado, têm rodado, mas têm ferido o Espírito Santo. Tem entristecido o Espírito Santo, tem brincado com o Espírito Santo, e ele está fazendo como fez com Adão e Eva, está lançando, ele está fazendo como fez com Ananias e Safiras, está até mesmo matando, porque o Espírito Santo não é só amor, como está em Romanos 15, verso 30, ele também é disciplinador, ele também é justiça, ele também é juízo. Então o Espírito Santo expulsou o casal do jardim do Éden. No capítulo 6, irmãos, nós vemos o Espírito Santo ali, não mais contendendo com o homem.
Gênesis 6, versículo 3, Deus vai dizer bem assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carnal. Porque no verso 5 vai dizer que o pensamento era somar continuamente dos desígnios do coração do ser humano, ou seja, era de uma forma contínua, só piorava, só piorava. É igual hoje em dia, você vê que é só piora, só piora, só piora. E em Gênesis 6 também estava nesse cenário. E como o Espírito Santo ele não pode continuar habitando com quem vive na prática do pecado, ele vai se retirar. E Deus vai dizer: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porém os seus dias serão 120 anos. Me parece que a partir de Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo não atua como atuava. Porque você vai ver em Joel 2:28 a promessa que viria o Espírito Santo. João 14, verso 16, Jesus vai dizer: eu enviarei. Por quê? Vai enviar da onde? Do céu. Ezequiel capítulo 1, nós vemos o Espírito Santo no céu, irmãos. O Espírito Santo entre os querubins, aqueles 4 seres com 4 rostos, 4 criaturas, 4 seres viventes, que Ezequiel capítulo 10, verso 20 vai dizer que eram os querubins. Nós vemos o Espírito Santo habitando dentre eles, dentre os querubins no céu. Então o Espírito Santo, a partir de Gênesis capítulo 6, ele passa a atuar de uma maneira que ele só vem, capacita, dá porção, como Eliseu, como Elias. Eliseu chegou a falar: me dá, eu peço a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Vamos lá. Vamos para texto bíblico nessa noite. Êxodo, capítulo 31, nós vemos o Espírito Santo habitando sobre a vida de um homem chamado Aholiabe e Bezalel, capacitando eles para construir algumas ferramentas e alguns instrumentos do tabernáculo. Quando a gente vai para Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, também vemos o Espírito Santo habitando sobre a vida de Moisés. Quando a gente vai para Gênesis 41, se não me falha a memória, versículo 37, nós vemos o Espírito Santo também ali em José. Só que o Espírito Santo não atua como atuava hoje, irmãos. Não atuava como atua hoje. Hoje você vê que é de uma forma, como que eu explico para vocês? Corporativa, irmãos. O Espírito Santo hoje habita em milhares, milhões de pessoas. Naquela época não, o Espírito Santo, ele descia, capacitava alguns, dava porções para alguns, tanto que a gente vai ver no contexto de Sansão. Em Juízes capítulo 14, vemos que o Espírito Santo, Sansão, você vai ver que Sansão, quando chegou a Timná, a Bíblia diz que saiu o filho de um leão e rapidamente o Espírito Santo desceu sobre Sansão, se apossou de Sansão e Sansão rasgou um filho de um leão de alto a baixo pela força e pela porção do Espírito Santo. Mas quando a gente vai para Juízes capítulo 16, nós vemos após as tranças de Sansão serem cortadas, Sansão, Dalila gritou: Sansão, eis que vem os filisteus. E um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada é esse. E o texto vai dizer: e mal sabia Sansão que o Senhor, ou seja, que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Você quer ver outro texto? Juízes capítulo 6, versículo 34, vai dizer que o Espírito Santo revestiu Gideão para a batalha e para a guerra. Quando a gente também vai para Ezequiel capítulo 1, nós vemos o Espírito Santo entre os querubins, ele zigue-zagueava, ele impelia os querubins, ele impelia as rodas, e vemos o Espírito Santo coordenando tudo, e ele de fato está habitando no céu. Ele vem, capacita, dá porção. Como é que está a live, irmãos? Travou? Como é que está a live? A imagem está ruim? Como é que está a minha fala? Está ruim? Só para mim continuar. Irmãos, eu vou chegar lá. O texto que eu fiz a leitura foi Apocalipse 22. Eu quero encerrar. Eu estou pegando desde o Gênesis e narrando acerca do Espírito Santo. Vamos lá então. Ezequiel capítulo 1, nós vemos o Espírito Santo atuando. E vemos que a partir do Antigo Testamento ele é uma promessa. Ele é uma promessa. Quando a gente vai para Números capítulo 11, nós vemos um contexto ali que Moisés, ele está pedindo a morte. Porque Moisés está cansado. Porque de fato tem hora que a chamada cansa. Tem hora que irmãos, eu não consigo entender. Quem realmente tem uma chamada, ele vai sentir o peso dessa chamada. Só não sente o peso da chamada quem não tem chamada. Quem tem chamada e ministério vai sentir o peso.
vai sentir o fardo, vai sentir a responsabilidade, vai pensar em parar, vai ter esse sentimento que você não pode ter ação. Moisés, em Números capítulo 11, nós vemos Moisés falando para Deus, me mata. Pode conferir, Números capítulo 11, Moisés fala, Deus me mata porque eu estou cansado, eu não aguento mais carregar esse povo, eu não criei este povo, eu não pari este povo, me mata, Deus. Observe, eu estou falando de Moisés. E às vezes o diabo coloca na sua cabeça que você é fraco. Não é questão só de fraqueza, é questão de nós sermos seres humanos. Como seres humanos vamos sentir tristeza, vamos sentir às vezes vontade de desistir. Vai ter momento que a gente não vai suportar, vai querer se trancafiar dentro de casa. E é neste momento que Deus se apresenta, porque Moisés pediu a morte. E é nesse contexto que Deus vai até Moisés e fala, Moisés, Números capítulo 11, verso 16, eu quero que você atrai para mim 70 homens que você conhece, e eu vou tirar eu vou tirar do Espírito, uma porção do Espírito que está sobre você, e vou distribuir para mais 70 anciões. Agora observe, Moisés está pedindo a morte, olha que forte isso. Moisés está pedindo a morte e Deus está falando, eu vou tirar uma porção da unção do Espírito que está sobre ti e vou distribuir. Aleluia. Quem está pegando isso, irmãos? É Deus dizendo, você quer parar, mas o que eu tenho para você é para distribuir, é para expandir, é para levantar. Você está pensando em desistir, mas a unção que está sobre a tua vida é uma unção tão forte, tão poderosa, que mesmo você achando que está fraco, há uma unção. Eu vou tirar só um pouquinho, Moisés, e vou distribuir. Ele está pensando em parar, ele quer desistir, Deus está dizendo, há uma graça sobre a tua vida, há uma unção sobre a tua vida, que eu vou distribuir para mais 70. Ele está pensando em parar, e ele tem graça e unção para 70 anciões. Olha que extraordinário, irmãos, que é a chamada de Deus. Quantas das vezes você pensa em parar, você pensa em desistir, daqui a pouco Deus te usa para alguém. E você fala, como é que pode? Eu estava fraco, estava desanimado, e daqui a pouco alguém liga, alguém pede uma oração, daqui a pouco você ora pela pessoa, e a pessoa no final fala bem assim, irmãos, que unção, que graça, que autoridade. É Deus dizendo, quando você pensa que está fraco, é aí que você é forte na minha presença. Moisés, você está pensando em parar, mas você tem unção aí, tem uma chamada aí para mais 70. Observe que Moisés está pensando em desistir, e Deus está tirando só um pouquinho da unção dele, e está distribuindo para mais 70. Você imagina, irmãos, se Deus pegasse toda a porção da unção, ia derrubar os 70 velhinhos, irmãos. Aleluia! Era muita unção na vida de Moisés. Aleluias. O diabo está querendo colocar na sua cabeça que é para você chutar o pau da barraca. É porque ele sabe que a unção que está sobre a tua vida é para 70. É para levantar multidões. Kamanagassuribi. Não é uma unção para ser cauda, é uma unção para ser cabeça. E essa é uma das estratégias do diabo, irmãos. Fazer você olhar para o presente, olhar para as dificuldades, olhar para o fardo, olhar para o peso do ministério. Ei, entenda uma coisa, Deus jamais vai te dar uma chamada para você se sucumbir nela. Não, você pode se sucumbir sim com a soberba, mas se você permanece em humildade, com a primeira essência, com amor, com verdade, com sinceridade, Deus não vai deixar a tua própria chamada te sucumbir. Era Deus dizendo, Moisés, eu não derramei essa unção na tua vida para você jogar fora. Eu vou tirar só um pouquinho para me demonstrar, Moisés, o que eu tenho na tua vida. Só um pouquinho da tua unção, vou distribuir. Irmãos, quando a unção foi introduzida sobre aqueles 70 anciões em Números capítulo 11, os velhinhos começaram a pular. Porque o texto vai dizer que eles profetizavam, e no hebraico ali é profetizar se movimentando. Aleluias. É profetizar no manto, é profetizar no fogo, não na fumaça. E os 70 anciões estão ali, profetizando, pulando, rodando. Só que tem 68 só ali na tenda com Moisés diante da nuvem da Shekinah. E 2 ficaram lá fora do arraial. Aí vem Josué, o texto vai dizer que Josué correu
Ah, eu vou entregar aqui agora nessa live. Eu vou entregar aqui. Olha o que Josué fez, irmãos. Números capítulo 11, versículo 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Meldade estão profetizando fora do arraial. Sabe o que Josué está dizendo? Moisés, está errado. Era para aqueles dois estar aqui. Era para estar 70 certinho aqui. Só tem 68 que estão aqui na tenda, na beira da tenda. Ficou 2 lá no arraial. Moisés é o tipo de obreiro, irmãos, que não vai e não quer que o outro vai. Moisés é o tipo de obreiro que não dá glória e não quer que o outro dá glória. Moisés é o tipo de obreiro que não quer fazer a obra e não quer que o outro não faça a obra. Eu estou aplicando para os dias de hoje, irmãos. Presta atenção. Então Moisés, ele correu, e tem pessoas que é assim, irmãos. Quando é para correr para fazer a obra, não corre. Quando é para ter pressa para fazer, não faz. Agora, se é para detonar o irmão, chega ansioso. Corre para espalhar a notícia. A notícia ruim se espalha no celular dele com uma velocidade. Em menos de 5 minutos ele transmite aquela notícia para mais de 1000 pessoas. É o tipo de obreiro que corre para detonar. Tem pessoas que quando sabe de uma falha, ela corre rapidinho para entregar, para falar, para detonar. Só que Moisés não é esses pastores que quando recebe uma situação dessa, age como um homem fofoqueiro. Moisés não vai ficar bem assim. É mesmo, Josué? Tem 2 que não estão aqui? É isso? Conta mais, Josué, não. Moisés vai repreender Josué, vai falar bem assim. Josué, versículo 28. Você tem ciúmes por mim? Sabe o que Moisés está dizendo? Eu que sou eu, não estou com ciúme. E por que você está com ciúme? Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Sabe o que Moisés está dizendo? A unção saiu de mim ou saiu de você? Se a unção que saiu de mim, eu não estou com ciúme, eu estou distribuindo. Aleluias! É Moisés dizendo: Deus não me levantou para abafar ninguém. Desceu aqui agora. Deus me levantou, para levantar 70. A unção que está sobre a minha vida é para levantar pessoas, é para avivar pessoas. A sabedoria que está sobre a minha vida é para me compartilhar. Eu preciso discipular, eu preciso levantar. Você tem ciúmes por mim, Josué? Eu que sou eu, não estou com ciúmes. E porque você está, o que tem de pessoas ciumentas, irmãos, está descendo aqui agora. Pessoas que têm ciúme do pastor, pessoas que têm ciúme do irmão, da irmã. Rapaz, tem igreja que eu vou pregar, ó. Olha que forte isso. Que às vezes eu prego, Deus me dá uma palavra abençoada, o povo recebe, pela misericórdia, almas aceitam Jesus. E tem igreja que eu não volto mais. E sabe o que Deus me revela? Filho, ciúme do pastor. Tem pastor que é assim, irmãos. Ele tem ciúme. Deus só pode usar ele na igreja. Ele não aceita vir outro. É só ele. Só acontece com ele. Quando Deus está usando outro no altar, ele fica olhando para os membros, para ver a reação dos membros. E se os membros estão sendo impactados, ele fica com ciúme. São os Josués que tem ciúme. Ciúme da igreja. Mas eu quero dar um recado aqui nessa live. A igreja não é minha. Então, eu pastorei a igreja, mas a igreja não é minha. Aleluias. Jesus disse em Mateus 16:18, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Atos capítulo 20, versículo 38, Paulo vai dizer bem assim, que Deus comprou a igreja por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. A igreja não é de A, não é de B, a igreja é de Cristo Jesus. E o problema é que tem pastores que querem fazer da igreja casa deles, patrimônio deles. É minha, aqui só prega quem eu quero. Às vezes Deus usa a irmã do círculo de oração, e a irmã do círculo de oração vai lá bem assim, pastor, Deus me deu aquela pessoa vindo pregar aqui na congregação. E às vezes o pastor tem inveja da pessoa e não chama. Irmãos, acontece muito isso nas igrejas, irmãos. Tem igreja que eu vou pregar que eu vejo na cara. E não é poucas, não é muitas. Na cara do dirigente a inveja. Infelizmente é assim, irmãos. Quem não tem, tem raiva de quem tem. Aleluias. Quem não pode tem raiva de quem pode. Quem não é tem raiva de quem é. Você pode ver, tem pastor
que ele não chama outras pessoas, que ele vê que tem capacidade, que tem unção. Pelo contrário, ele só chama gente que está abaixo dele. Porque é o tipo de pessoa que não consegue reconhecer. Irmão, está descendo um rolo aqui nessa live. Olha o que veio na minha mente. Você lembra de João Batista? Deus está querendo levantar profetas como João Batista. João Batista, ele abre a boca e fala bem assim: aquele que está vindo aí é maior do que eu. Aleluias! É mais poderoso do que eu. Tem mais unção do que eu. Eu não tenho isso, irmãos. Eu consigo reconhecer. Prega mais do que eu. Fala, meu Deus do céu. Você pode ver, tem altares. Você pega aí. Você pega até esses pastores de nomes aí que estão pregando. Eu observo muito isso. Como é que está a live? Está aí? Está tudo bem? Você pega até esses pastores de nome. Você às vezes vê um pastor desse sendo usado. Você olha atrás, você vê um monte bem assim, ó. Com uma cara feia, não consegue dar um glória. Sabe o que está aparecendo nos altares hoje em dia? O UFC. É um querendo derrubar o outro. É um querendo ser mais do que o outro. Está aparecendo aqueles programas, irmão. Se eu não me engano, acho que é Raul Gil, The Voice Brasil. Eu prego mais. Eu canto mais. Igreja não é programa de Raul Gil, irmãos. Eu prego mais. Eu canto mais. Eu não aceito fulano pregar mais do que eu. Deus nessa hora final vai levantar João Batista, que consegue reconhecer Deus na vida do outro. João Batista falou: ele é mais poderoso do que eu. Aleluias. Isso, irmãos, é ser nobre diante de Deus. É questão de ser nobreza, reconhecer Deus na vida do outro, reconhecer a capacidade de Deus na vida do outro, irmãos. Infelizmente tem igrejas que eu vou pregar que eu vejo na cara dos dirigentes a inveja. Aí eles vão lá e fecham as portas com inveja. Assim, aqui Deus não vai te usar. É por isso que Deus está destronando, irmãos. Muitos homens que estão achando que a igreja quem manda é eles. A igreja quem manda não é o homem, a igreja quem manda é Cristo, porque quem comprou a igreja não foi homem, não foi pastor, não foi diácono, não foi presbítero, não foi esses líderes do Brasil que foram lá no Gólgota e derramaram sangue em Mateus 27:50, não foi pastor que gritou está consumado, não foi presbítero que gritou está consumado, não foi apóstolo que gritou está consumado, foi Jesus Cristo. Comprou, pagou a dívida. Nem Abraão conseguiu pagar essa dívida, nem Moisés conseguiu pagar essa dívida, nem Gideão conseguiu pagar essa dívida, mas Jesus pagou. Jesus pagou. Então nós vemos, irmãos, o Espírito Santo ele atuando no Antigo Testamento de forma esporádica. Ele não atua como ele atua hoje na dispensação da graça, na nova aliança, a qual nós vivemos. Outrora no Antigo Testamento ele atuava, ele vinha, descia, capacitava, usava. Então você vê várias menções, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, mas ainda no Antigo Testamento, Joel 2:28, Deus toma a boca de Joel, fala bem assim: e há de ser que nos últimos dias, eu, Deus, derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Deus agora está liberando essa promessa. E sabemos que em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você lembra lá de Números capítulo 11? Versículo 28, se você for ver ainda em Números capítulo 11, olha o que Moisés falou na cara de Josué, quando Josué ficou com ciúme. Josué ficou com ciúme dos outros dois que estavam lá profetizando. Moisés falou bem assim: Josué, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Olha que forte isso, olha que tremendo. Moisés tem uma unção sobre a vida dele, que Deus tirou apenas uma porção e distribuiu para 70 velhinhos, 70 anciões, Números capítulo 11, para quem está chegando na live. Só que 68 ficaram na tenda, 2 ficaram no arraial. Josué viu aqueles 2 que estavam lá no arraial, foi lá entregar para Moisés. Moisés, como não é esses pastores que gostam de fofoca, rebentou com Josué e falou bem assim: Josué, eu não quero só que eu venha a ser profeta. Aleluias! Eu não quero só eu pregar. Não é só eu que faço, entre aspas, não é só eu que prego. Não é só eu que posso subir no altar. Aleluias! Quem dera que todo o povo do Senhor, Deus, lhe derramasse o teu espírito. Olha o desejo de Moisés, irmãos. Olha o desejo de Moisés. Esse desejo aqui não é só de Moisés, é de Deus também.
Porque em Joel 2,28 o próprio Deus falou depois lá na frente: eu, Deus, irei derramar o meu espírito sobre toda a carne. Mas antes disso, Moisés também já havia falado: a minha vontade é que todo mundo recebesse o Espírito Santo. Agora a questão, esse sentimento é só de Moisés ou é de Deus? É um sentimento de Deus, só que Moisés reverbera. Isso aqui é muito profundo. Moisés vai refletir o desejo de Deus dentro do seu coração. Isso não é para qualquer um. Tem pessoas que têm refletido Satanás, irmãos, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E como Moisés estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai refletir as vontades de Deus. Tem pessoas, irmãos, que têm revelado demônio para o lado de fora, tem revelado fofoca. Você pode ver, irmãos, uma pessoa que está cheia da palavra, ela vai falar de Bíblia, ela vai conversar de Bíblia. Uma pessoa que está cheia do Espírito, ela vai falar das coisas concernentes ao Espírito. Agora você conhece uma pessoa pelo aquilo que ela fala, pelo aquilo que ela expressa, pelo aquilo que ela bota para fora, porque a boca fala daquilo que a pessoa está cheia por dentro. Aleluias! Então você vê Moisés colocando para fora aquilo que estava dentro. Moisés vai refletir, isso aqui é muito profundo, irmãos. Moisés vai reverberar, vai refletir um desejo de Deus. Aleluias! Eu vou bater nisso daqui até você entender. Moisés vai reverberar um desejo de Deus. Moisés vai falar bem assim, Números capítulo 11, versículo 29. Quem dera que todo o povo do Senhor recebesse o Espírito. Porque no Antigo Testamento não era de uma forma corporativa, ou seja, não era uma multidão que recebia. Era alguns que recebiam porções, capacitações. Só que o desejo de Moisés é que todo o povo do Senhor receba o Espírito. Esse não é um desejo só de Moisés. É um desejo de Deus que está dentro de Moisés. Deus já manda eu dizer, eu já quero aplicar dentro desta palavra aqui nesta live. Deus está mandando eu dizer para alguém nesta live, o que você tem que colocar para fora é a minha vontade, não a tua vontade. O que você tem que viver é os meus sonhos, não os teus sonhos. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito falou, não, você vai para Macedônia, você vai para Filipos, porque quem manda na vida do homem e mulher de Deus, não é ele, é Deus. A partir do momento que você mergulhar nessas águas, não é você que manda no rio, é o rio que manda em você. É o rio que te governa, é as ondas que te levam. Quem está recebendo essa palavra, comenta aí, que eu já estou caminhando para o final. Eu fico olhando uma coisa, as pessoas hoje não têm reverberado Deus, não, as pessoas têm, crentes, irmãos, é triste isso, crentes têm reverberado inveja, irmãos, porque o invejoso ele não vai conseguir, olha que forte, por muito tempo ocultar a inveja dele, uma hora ele vai se revelar. Olha, tanto de pessoas, irmãos, que tinha inveja do meu ministério, que tentava ficar encapado. Só que se você é homem de oração, mulher de oração, não fica de engano. Por que Ananias e Safiras foram desmascarados? Porque Pedro havia acabado de sair do caminho da oração, irmãos. E quem ora, Deus revela quem é e quem não é. O invejoso, ele não consegue manter por muito tempo, irmãos. Porque você irá botar para fora aquilo que você está cheio por dentro. Se você está cheio de amor, você vai demonstrar amor. Você vai amar, você vai ajudar. Mas se você está cheio de inveja, você vai querer puxar o tapete. Você vai esperar uma falha. Você vai esperar uma queda. Você vai querer apunhalar. Kamanagai de Komanagaselwa. Urabadak. Só que Deus quer levantar Moisés nessa hora final. Irmãos, essa palavra veio direto do céu. Deus quer levantar Moisés nessa hora final que reverbera sentimentos de Deus. Sentimentos de Deus. Você vê pregadores pregando. Será que é Deus querer que eles pregassem aquilo mesmo? Até a pregação, irmãos. Quando João Batista fala bem assim, eu sou a voz. João Batista não é a voz, João Batista é o eco. Porque ele diz bem assim, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não diz, eu sou a voz que clama. Ele diz, eu sou a voz do que clama. Qual a diferença? A voz que clama da voz que clama. Qual é a diferença? Se ele diz isso bem assim, eu sou a voz que clama, ele está dizendo, eu estou clamando. Mas ele diz, eu sou a voz do que clama. Então tem alguém clamando, então João Batista não pode ser a voz.
João Batista é o eco. João Batista apenas reproduz. João Batista apenas repete. Você não é a voz, você é o eco. Você apenas reverbera, você apenas repete. Porque quem fala é ele, quem manda é ele, quem ordena é ele. Calamanagaçu. João Batista vai dizer, eu sou a voz. Tem muita gente que quer ser a voz, você não é a voz, você é o eco. E o eco dói para essa geração. Porque é uma geração que sobe nos altares do Brasil e fala, eu sou a voz. Não, ninguém é a voz, nós somos o eco. Nós apenas reproduzimos. Quem fala é ele. Quem pode é ele. Quem dá a mensagem é ele. Quem direciona é ele. É João Batista dizendo, tem alguém clamando no deserto. E eu estou ouvindo. E eu vou agora reverberar. Ó, vou dar um exemplo aqui. Se eu começar a fazer bem assim, ó, nessa live aqui, ó. Como é que eu vou explicar para vocês? Se eu colocar a mão na boca e começar a mexer, ó. Tá travando, irmãos? Tá travando? Então se eu coloco a mão na boca e começo a fazer esse som, isso de fato é o que, irmãos? A voz. Mas o que que dá sentido? O que que dá sentido? Ó, isso aqui é um som. O que que dá sentido? É a palavra. Meu Deus do céu. Aleluia. Se eu começar bem assim aqui na live, ó, não vai ficar ninguém, irmãos. Tem 10 pessoas que só vai ficar uma pessoa na live. Nenhuma pessoa vai ficar eu sozinho na live. Mas o que que dá sentido? O que que dá sentido? É a palavra. É aquele que clama no deserto. Eu não sou a voz, eu sou o eco. Camaná. Você lembra de Jeremias capítulo 1, verso 5? Jeremias vai dizer, veio a minha palavra do Senhor. E ele me disse, antes que eu te formasse no ventre, ó, a palavra de Deus foi até Jeremias. Então o que deu sentido ao ministério de Jeremias foi a palavra. Se não tem palavra, Jeremias só ficava assim. Tem pessoas subindo no altar, irmãos, que a pregação não tem sentido. Porque não tem palavra, é cru de palavra. E quando você não tem palavra, você vai ficar assim, ó, enchendo linguiça. Hoje em dia, nesses altares, eu fico olhando, fico indignado com isso. Irmãos, pregadores de nome, a igreja tem essa mania da tietagem gospel. A gente, às vezes, idolatra homens, irmãos. Idolatra homens. E às vezes tem um pequenininho ali que Deus usa de uma maneira profunda. Hoje em dia, às vezes você vê uma pregação. Não é nem questão de profundidade, é questão de idolatria. O camarada fala bem assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O público explode. Sabe o que é isso? É tietagem gospel, é idolatria, irmãos. São estrelas no altar. E aonde tem estrela é porque o sol ainda não brilhou. Irmãos, sabe por que eu não estou brilhando aqui nessa live? Porque o sol está aqui. E aonde o sol da justiça está, não tem espaço para estrela. Quando o sol da justiça está presente na pregação, o que aparece não é a oratória, não é a homilética, não é o grego, não é o hebraico. O que aparece é a palavra, é o sol da justiça, as estrelas são apagadas. Você pode ver, se você botar a cara agora no céu, você vai ver as estrelas brilhando. Mas quando dá amanhã 6 horas, elas são apagadas pelo brilho do sol. Aonde você vê pastor brilhando é porque não tem sol na igreja. Aleluias! Aleluias! E a gente tem isso, irmãos. A gente tem isso. Deus quer que você seja o eco. Você não é a voz. Você é o eco. Você apenas reproduz. Observe o eco. Você pode ver quando você pega um som na igreja e o som está dando eco. Você fala e o eco ele vai reproduzindo. O eco ele vai reverberando. É assim na minha e na sua vida. Quem fala é ele, eu só reproduzo. Eu sou o arauto que vou levando a mensagem. A mensagem não emana de mim, a mensagem emana daqui, ó. A mensagem não emana das minhas ideias. Eu penso, temos que parar com isso. Eu fico vendo algumas pregações, o pregador fala bem assim, eu penso assim, eu imagino assim. Não é o que a gente pensa, irmãos. É o que está na palavra. Temos que parar nos altares. Hoje em dia tem se pregado doutrinas de homens,
tem se pregado costume, tem se jogado indireta, tem jogado piadinha. Só o que está faltando é palavra, é exposição da palavra, irmãos. Eu vou ser sincero, eu sou sistemático, tá? Eu sou sistemático. Pregador, ele tem que pregar a Bíblia, irmãos. Pregar a Bíblia, pregar a palavra. Ninguém quer saber de costume, ninguém quer saber de doutrinas de homem, ninguém quer saber de ar, ninguém quer saber de quem está pecando, quem caiu. Prega a palavra, irmãos, prega a palavra. Esse negócio de ficar jogando indireta. Não. Subiu no altar não é para jogar indireta, é para pregar a palavra. Deixa o texto falar por si só, deixa a Bíblia falar, expõe a Bíblia. Tá faltando às vezes mensagem expositiva, menos gritaria, mais pão, mais palavra, menos sopa ralada, menos desabafo, irmãos. Chega de sopa ralada. Vamos servir um trigo para o povo. Você lembra que Jesus falou para os discípulos? Eu quero que vocês venham dar a eles de comer. Deixa eu achar esse texto aqui, irmãos. Preciso achar esse texto aqui agora. Na multiplicação. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Olha o que Jesus falou, ó. João capítulo 6. Eu já estou finalizando a live, irmão. João capítulo 6. João capítulo 6. Não, na verdade é Marcos. Marcos capítulo 6. Rapaz, tem um texto fortíssimo. Esse dia eu estava meditando nesse texto. Marcos capítulo 6. Olha o que Jesus vai falar na multiplicação do pão. Observe que em João capítulo 6, o menino não tem nome, mas tem pão. Meu Deus do céu. Desceu essa daqui agora. Eita, eu vou até parar de procurar Marcos 6. João capítulo 6, o menino não tem nome. Qual que é o nome daquele menino? Que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, ninguém sabe. Mas o menino tinha pão. O que vale, tem gente que tem nome, mas não tem pão. Tem pregador que você vê que tem nome, só não tem pão. Não tem exposição, a mensagem não tem meio, começo e fim. É só gritaria e idolatria do povo, mas pão que é bom nada. Mas o menino de João capítulo 6 não tem nome, não tem título, mas o menino tem pão. Mais vale o pão do que o título. Porque o que faz a diferença não é o nome, não é o título, é o pão. Camarada, nós não vamos ser julgados pelo título, é pelo pão que a gente serve. Então observe, ó. Marcos capítulo 6, versículo... Deixa eu achar o texto aqui. Olha só, Marcos capítulo 6, versículo 37. Ó, Marcos 6, 37. Rapaz, esse texto aqui é muito forte. Marcos 6, 37. Olha só, irmão Wagner. Jesus multiplicou o pão e falou bem assim para os discípulos. Ó, diante da multidão. Dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus não pegou o pão e serviu eles. Jesus falou, eu quero que vocês venham alimentar eles com pão. Dai vocês de comer. Alimenta. Havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas sedentas por pão. E Jesus falou bem assim, a missão de servir eles é com vocês. E é para servir pão. Eles estão famintos. Irmãos, tem pessoas alimentando a multidão com sopa ralada. Você pode ver, irmãos. Tem pessoas alimentando a multidão com movimento. Mas Deus vai levantar nessa hora final, irmãos. Discípulos de verdade. Que venham dar pão nas igrejas. Irmãos, tem igreja que eu vou pregar que eu fico até triste. Que você vê na cara que os membros não são alimentados com pão, são alimentados com sopa ralada. É triste isso, irmãos. Os membros estão desnutridos. Os membros só são alimentados com movimento. Quando você vai pegar a Bíblia, fica tudo assim, ó, perdido, irmãos. Você tem que tentar simplificar ao máximo a pregação e às vezes é uma coisa tão clara e as pessoas estão perdidas, sabe por causa de quê? Porque o pastor, eu culpo o pastor, irmão, só quer botar os reveladores no altar. Coloca alguém que prega a Bíblia, irmãos. A igreja vai lá embaixo, porque o pastor ensinou as ovelhas só com revelação, só com movimento.
Você pode ver, irmãos, tem igreja aí que quando sobe um revelador, a igreja explode. E outra coisa, quando sobe um homem de palavra, uma mulher de palavra, costuma essa pessoa de palavra sair até frustrada. Deus me deu muita maturidade. Tem igreja que eu vou pregar, você está achando que eu saio frustrada? Eu saio de cabeça erguida, irmãos, porque eu sei que eu preguei a palavra. E Deus me faz reconhecer, ó, é a igreja que é ensinada a não querer ouvir palavra. Tem igreja que é só movimento, irmãos. Revelação, oração o tempo todo. Tem que ter oração, mas tem que ter palavra, irmãos. Por exemplo, eu dirijo igreja, mas como é que eu doutrino a igreja? Na oração e na palavra. Porque se você só orar, você vai ser um fanático. Se você só conhecer, você vai ser um teólogo de cabeça vazia. É crescer na graça e no conhecimento. Então você vê que tem igreja, irmãos, que você está pregando a palavra, e as pessoas também assim, ó, assustada, achando que você é um pregador frio, que você é enjoado. Porque o pastor só ensina a pular, a rodar, a movimento. E quando é pregado Bíblia nessas igrejas, ficam assustados os membros, irmão. Os membros desnutridos. Os membros morrendo espiritualmente. Porque a gente não podemos confundir, irmãos. O avivamento só vem pela palavra. Avivamento nem pela bateria, não. Você está muito enganado. Se você achar que avivamento é pela bateria, pelo corinho de fogo. Avivamento é com Bíblia. Não existe avivamento sem Bíblia. Eu te provo na Bíblia. Esdras capítulo 8, Neemias capítulo 8. Quando Esdras abriu a Bíblia, irmãos, houve um avivamento ali em Jerusalém. Esdras pregou de 6 da manhã até meio-dia e ninguém arredou. Você imagina? De 6 da manhã até meio-dia vai dar o quê? 6, 9, 6 horas aproximadamente. É isso, confere, é isso, 6 horas. 6 horas Esdras pregando. Pode conferir Neemias capítulo 8. De 6 da manhã até meio-dia Esdras pregando, irmãos. Caiu um batismo de lágrima. O povo tudo se arrependendo em Jerusalém. Isso que é avivamento, porque avivamento é arrependimento. E só há arrependimento com confronto na palavra. A pessoa não vai se arrepender, irmãos, com corinho de fogo. Não existe isso, irmãos. Com barulho de bateria, eu não sou contra a bateria, corinho de fogo. Aí tem gente que corta no corinho e fala, agora vai ter um avivamento. É uma cantoria avivamento. A bateção de bateria, quem está lá de fora está falando, nossa, a igreja está avivada. Avivamento não se consiste nisso. Você quer ver avivamento? Você quer ver avivamento? É quando tem compromisso. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento fala de arrependimento. Avivamento é alguém que está no adultério e sai do adultério. Avivamento é alguém que está morto e passa a estar vivo. É alguém que não perdoa e passa a perdoar. É compromisso, é submissão, é obediência, é amor, é verdade. Isso é avivamento, porque não adianta pular, não podemos confundir movimento com avivamento. Movimento produz momento, avivamento produz resultados que te levará para a eternidade. O movimento não te leva para a eternidade, mas o avivamento genuíno te levará para a eternidade. Há muita diferença de avivamento. A palavra avivamento vem de avivar, e avivar significa dar vida àquele que está morto. Movimento não. Movimento, muitas das vezes, você pula, roda e a pessoa continua com inveja. Pula, roda, mas tem a pombagira debaixo da saia. Não se iluda com isso, irmãos. Não se iluda. Avivamento é quando o livro for aberto. Eu fico olhando pregadores irresponsáveis que sobem no altar e falam bem assim, eu tenho orado para haver um grande avivamento no Brasil. A igreja está acontecendo um grande avivamento. Aí a pessoa está ali, está um corinho terrível na igreja e fala bem, eu não tenho nada contra corinho, irmão. Só esclarecendo aqui nessa live que talvez alguém pode me entender por mal. Nada contra corinho, nada contra corinho de fogo. Mas só que o corinho não traz avivamento. O que traz avivamento genuíno é a palavra. Então observe, aonde tem palavra haverá avivamento genuíno. Não existe, eu afirmo sem medo de errar, dentro da Bíblia Sagrada não existe avivamento sem Bíblia. Não existe avivamento sem Bíblia. O avivamento ele é gerado pela palavra, porque a fé não vem no corinho de fogo, a fé não vem na cantoria, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. A vida é gerada pela palavra. Está descendo aqui agora. Ezequiel 37, verso 4. Deus falou bem assim para Ezequiel. Ezequiel profetiza e diz para os ossos, para eles ouvir, não corinho de fogo, não barulho da bateria, mas ouvir a minha palavra. É Deus dizendo, se não tiver palavra no vale, não tem vida.
Se não tiver palavra no vale, não vai se estender pele. Quem está pegando aí, reage nos comentários. Se não tiver palavra, não vai ser levantado esse exército. Ezequiel profetiza e diz-lhes: ossos secos, ouve, não barulho do corinho, ouve, não barulho da cantoria. 2 horas cantando na igreja, 10 minutos de palavra. Mas ouve, diga para o vale, diga para os ossos ouvir a minha palavra. Não adianta, irmãos. É por isso que tem igreja aí que ninguém aceita Jesus. Aqui, ó. Quer ver vida no vale? Quer ver conversão? Quer ver salvação? Palavra. Porque aonde tem palavra, o adultério cai por terra. Camanacéua. Aonde tem palavra, o invejoso é revelado. Aonde tem palavra, os falsos profetas estão expulsos da igreja. Urabadacamanacéua. Aonde tem palavra, a meninice cai por terra. Aonde tem palavra, a casca da fofoca cai por terra. Aonde tem palavra, a casca do engano cai por terra. Palavra, palavra, palavra. Eu vou repetir até você reagir nos comentários. Palavra, palavra, palavra. Menos indireta, mais palavra. Menos costume, mais palavra. Menos conversa fiada, mais palavra. Menos mímica no altar, mais palavra. Menos conjecturação, mais palavra. Menos ideia da nossa cabeça, mais palavra. Menos mistério, mais palavra. Menos revelação da cabeça, mais palavra. Aleluias. Amém, irmãos? Quem recebeu então essa palavra, reage aí nos comentários. Eu vou deixar salvo essa live. Amém? Deus abençoe a todos. E eu finalizo dizendo, o Espírito Santo era uma promessa, e nós vemos essa promessa no Novo Testamento se cumprindo em Atos capítulo 2. Mateus 3,11, João Batista disse: aquele que vem após mim é maior do que eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Jesus disse em João 14, versículo 16, eu estou indo, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Rapaz, por que Jesus falou eu vou rogar? Por que Jesus falou eu vou rogar ao Pai? Aqui você consegue identificar, e eu quero finalizar a live dizendo isso, João 14, 16. Todas essas 10 pessoas que estão aqui nessa live conhecem o texto. Não é possível, irmãos. João 14, 16. Uma promessa dessa, que hoje a gente vive ela, é brincadeira você não conhecer um texto desse. João 14, 16, Jesus falou bem assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Por que Ele tem que rogar? Isso aqui fala de respeito entre a dispensação. Por quê? O Espírito Santo está no céu, Jesus está na terra, então Ele vai rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador. Olha o respeito que há na Trindade. Embora os três são um só. Observe, é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Vou repetir. Por isso que Tiago vai dizer, João vai dizer, primeira epístola de João 5,7, 3 são os que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 3 são um só. Mateus 3, nós vemos o Espírito Santo descendo, Deus falando e Jesus se batizando. Na bênção apostólica, a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo. Me falou a memória o texto, acho que é assim. Mas vemos ali a Trindade atuando. Vemos em vários textos a Trindade atuando. Mas observe, não é sobre isso que eu quero falar, sobre a Trindade, ensinamento sobre essa Trindade. Mas observe que em João 14, 16, Jesus fala: eu rogarei ao Pai. Ou seja, Ele está na terra, Ele vai rogar ao Pai, a Deus Pai, e Deus Pai vai enviar o outro Consolador. Observe, olha o respeito dos 3. Rapaz, ética começou no céu. A ética ministerial, olha que forte, começa no céu, tem origem no céu, não na terra. Só que hoje na terra não tem isso, irmãos, ética ministerial. É um querendo ser maior do que o outro, é um querendo pregar mais do que o outro, é um invejando o outro. Você não vê a Trindade, um querendo ser maior do que o outro. Hipótese alguma. Me mostra um texto na Bíblia. Se você dá glória ao Pai, o Filho não fica com ciúme. Oh meu Deus, se você dá glória ao Filho, o Espírito Santo não fica com ciúme. Aleluia! Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. Presta atenção.
você vê aqui Jesus indicando o Espírito Santo. Jesus está falando do Espírito Santo. Presta atenção, isso aqui é muito forte. Jesus está falando do Espírito Santo. Olha o respeito entre eles. Ele está dizendo, eu vou rogar ao Pai e o Pai vos dará outro Consolador. A irmã falou aí hierarquia. É isso mesmo, mas eu quero tratar aqui no sentido do respeito. Observe que Jesus aqui está respeitando, oh meu Deus do céu. Aqui não é um querendo ser maior do que o outro. E eu já vou aplicar já para o dia de hoje. Quer ver outra coisa? Em João 14,16, nós vemos Jesus falando do Espírito Santo e do Pai. Agora em Mateus 3,17, nós vemos o Pai indicando o Filho. Este é meu Filho amado, meu Deus do céu, em quem eu tenho muito prazer. Vou repetir. João 14,16, nós vemos Jesus indicando o Espírito Santo e falando do Espírito e do Pai, que ele vai rogar ao Pai e o Pai vai dar o Espírito Santo. Já em Mateus 3,17, nós vemos o Pai bradando e falando, olha aí o meu filho. E, meu Deus, olha o respeito que tem entre eles, irmãos, que tem faltado nas nossas igrejas. É pastor querendo ser maior do que o outro, é obreiro se degladiando, é irmãs no círculo de oração se matando, é cantores se matando. Você vai na internet aí, é pregador batendo em pregador. O negócio tá tão feio que se você prega algo, a pessoa vai lá e grava um vídeo, vai lá e tenta te desconstruir o seu argumento. O negócio tá tão feio na internet. Irmãos, tem hora que tudo isso atrai isso também. Você pode ver, você vai pra internet, você vê que às vezes um pregador de nome pregou algo, o outro vai lá e grava um vídeo para desconstruir. Ou seja, eu pego esse texto aqui e interpreto melhor. Não há respeito, irmãos. Não há mais reconhecimento. As pessoas não conseguem mais reconhecer Deus na vida do outro. Se as pessoas pegam uma falha na sua pregação, elas vão lá e jogam ao vento. Não pegam todo o contexto, pegam apenas um texto, uma parte, um pedaço do que você falou e vão lá e te afronta, e querem combater com você, porque hoje em dia nós estamos nessa guerra, irmãos, a igreja em si, os crentes em si, um querendo pregar mais do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, mas olha o respeito da Trindade. Vou falar para você, João 16,14, Jesus indica ao Pai e o Espírito, já em Mateus 3,17 o Pai fala do Filho. João 16, verso 8, Jesus fala que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que o Espírito Santo não convence, ele convence para a cruz de Cristo, ele leva o homem até a cruz de Cristo. Observe que em João 14, outro texto, João 14, verso 6, Jesus fala bem assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele fala bem assim, e eu vos levarei, e eu sou o caminho para trazer vocês para mim. Eu sou a verdade para trazer vocês para mim. Está isso no texto? Não. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Ele está dizendo, eu sou o caminho que leva ao Pai. Eu não sou o caminho para mim mesmo. Olha o respeito. Aí já em Mateus 3,17 o Pai já fala do Filho. João 14, verso 6, o Filho já fala do Pai. João 16, versos 7 e 8, o Espírito já leva até Cristo, até a cruz, já convence acerca da morte de Cristo, a fé salvífica. Então nós vemos um indicando o outro. Só que o que eu acho forte, aplicando algo, em Mateus 3,17, eu finalizo a live, nós vemos o Pai dando testemunho de Jesus. O Pai não deu testemunho quando ele tinha 15 anos, desceu agora. O Pai não deu testemunho quando ele tinha 20 anos. O Pai não deu testemunho quando ele tinha 25 anos. O Pai não deu testemunho dele quando ele tinha 27, 28. O Pai não deu testemunho quando ele tinha 29. Mas em Lucas 3:23, diz que Jesus com 30 anos vai ao Jordão, é batizado. Quando ele desce as águas, da idade de 30 anos, o Pai abre a boca. O Pai bradou para todo mundo e disse, este é. Hoje você pode estar vivendo um cenário que as pessoas falam, não é nada. Mas um dia vai chegar um tempo que Deus dará testemunho ao seu respeito e falar, este é
Muitas pessoas disseram que não eram, mas Deus irá se apresentar e irá dizer: este é meu filho amado. Fica tranquilo. Eu finalizo a live dizendo isso. No tempo certo, Deus vai dar testemunho do teu ministério. No tempo certo, Deus vai mostrar para quem te humilhou quem você é. Você é filho. Você é filho. E maior do que a palavra do diabo é aquilo que Deus Pai já liberou. Porque em Mateus 4, o diabo fala: se tu és. E por que Jesus não entrou na onda do capeta, de Satanás? Porque Jesus já tinha ouvido uma afirmação: você é. E o diabo veio: se tu és. Então Jesus disse: eu prefiro ficar com a afirmação. Oh, meu Deus do céu! O importante é o que o Pai já falou. O importante é a unção que Ele já derramou sobre a minha vida. Porque Ele já falou o que eu vou ser, Ele já falou o que eu sou. O importante é o que Deus já disse ao meu respeito, não o que o diabo falou, não o que o homem falou. Este é. E o diabo falou: se tu és. Está colocando em dúvida, irmãos, a filiação de Jesus. Aí Jesus vem, em outras palavras, dizendo: o importante é o que o Pai já disse a meu respeito. Eu vou vencer. Eu sou filho dele, amado, em quem ele tem muito prazer. Meu Deus do céu. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Irmãos, eu quero dizer aqui, para a irmã Tatiana, no momento da live, irmã, eu estava pregando aqui, e o tempo todo Deus me incomodava. E sempre falava a mesma coisa. Deus manda dizer assim para você: o importante é aquilo que Ele falou que vai fazer. Aleluias. Porque às vezes tem uma pessoa do seu lado que lança palavras que te entristecem. E quando você chega na igreja, Deus fala algo, Deus libera outra coisa. E Deus manda dizer para você que nessa live, fica com a minha palavra. Aleluias. Porque a palavra do homem tem te ferido, tem te machucado. A palavra do homem que pode falar tanto para o homem como para a mulher, irmãos. Ser humano. A palavra do ser humano tem te ferido. Tem colocado em dúvida a promessa de Deus na tua vida. Só que Deus manda dizer para você: fica com aquilo que eu tenho falado. Fica com aquilo que eu tenho usado os meus filhos para falar contigo. Fica com a minha palavra. Fica com a minha palavra. Fica com a minha palavra. Assim Deus manda dizer para você, minha irmã. Irmão Wagner. Irmão Wagner está aí na live. Eu quero dizer algo para você. Eu já vou finalizar a live aqui, irmãos. Eu quero dizer algo para o irmão Wagner, no momento também que eu estava aqui, expondo essa palavra. Deus falar bem assim para você, que a cada dia Ele tem te capacitado. Deus manda dizer que tem pessoas que têm olhado para você nessa função que você está, nesse projeto que Deus colocou na tua mão. Deus me dá pessoas com inveja. Deus me dá pessoas lançando as coisas. Pessoas que querem tentar puxar o teu tapete. Porque tem pessoas que são assim, irmãos. Tem pessoas como Herodes em Atos capítulo 12. Tem que matar para crescer. Atos capítulo 12 vai dizer que Herodes, vendo que a morte, a decapitação de Tiago agradava aos judeus, ele manda decapitar Tiago, ele manda prender Pedro, porque ele entendeu que aquilo ali estava trazendo crescimento e prestígio para ele. Deus me dá que tem Herodes querendo te matar para crescer. Deus me dá que tem pessoas querendo subir em cima da tua queda. Deus me dá que tem pessoas querendo puxar o teu tapete. Deus manda dizer para você, meu irmão, para você ficar ligado em oração. Ficar muito ligado em oração. Porque eu vejo pessoas se levantando de uma forma terrível contra a sua vida. Só que Deus manda dizer: se levantarão todos para cair. Porque o projeto, quem colocou na mão dele fui eu. O projeto, quem colocou na mão dele fui eu. Deus manda dizer: não temas. Porque quando você assumiu, e até hoje, olha que tremendo, você pode me desmentir aqui agora nessa live, está descendo aqui agora. Tem um momento que você está à frente desse projeto, que você sabe qual.
E você fala, Deus me capacita cada vez mais. Na hora que você se sente até incapaz, Deus manda dizer, sou eu quem tenho te capacitado. Eu jamais vou te colocar num lugar para você sair envergonhado. Quando eu coloco, eu financio. Meu Deus do céu! Quando eu coloco, eu financio, eu capacito, eu te estruturo. E eu acrescento, eu tiro aquilo que está demais e eu acrescento aquilo que está faltando. Assim manda dizer o teu Deus. Deus manda dizer que Ele está derramando, varão, uma unção nova sobre a tua vida. Uma unção nova sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Quem recebeu essa palavra aí, reaja nos comentários. Quero ver vocês reagindo aí. Reaja aí nos comentários, irmãos. Deus abençoe a todos. A irmã Malu, a irmã Karen, irmão Melk. Deus abençoe a todos. Eu quero finalizar essa live aqui. Você quiser tirar um print e me marcar no seu Instagram, para que as pessoas do seu Instagram possam estar também me seguindo e acompanhar essa live, irmãos. Isso daqui não é para minha glória, não. Para a glória de Deus. A proposta aqui é alcançar mais e mais vidas. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei fazendo outra live por volta das 6h30. Amém? Deus abençoe. Irmão Melk, olha, no momento que eu olhar para o seu comentário aí, eu vi um rapaz chegando de moto. Eu vi quando esse rapaz colocava uma arma sobre a tua cabeça. Olha que tremendo. Eu estou tendo agora essa visão. Esse rapaz iria te render. Seria uma tentativa de assalto. Só que eu vi esse rapaz te assaltando. Só que não ia terminar só no assalto. Iria terminar numa tragédia. Eu vi esse rapaz te assaltando. E esse rapaz ao mesmo tempo te executando. Eu via quando esse rapaz te dava 4 tiros. Kamanagasi, Komanaselva. Eu via 2 tiros no seu rosto. E 2 tiros nessa região. Urabadakamanaselva. Deus manda dizer que Ele está cortando esse laço. Kamanagai de Komanaselva. Enquanto você está aqui nessa live, Deus manda dizer que Ele está cortando esse laço. Esse laço estava preparado para esses dias. Esse rapaz iria chegar, iria te render, iria te executar. Deus manda dizer que Ele está cortando esse grande laço. Está te dando esse livramento de morte, esse grande livramento de morte. A irmã Karen, Deus manda dizer para você, irmãos, eu quero finalizar aqui, mas Deus está me dando essas revelações, eu não posso engolir. Deus manda dizer para você, minha irmã, que Ele é Deus que não desiste de você. Para você saber que é Deus quem fala contigo. No momento que eu estava falando acerca do Espírito Santo, não desisti. No momento que eu estava expondo o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, você pode me desmentir agora, eu via você sendo tocada por Ele. E Ele manda dizer que Ele não desistiu. Porque Deus me dá que você tem vivido um momento que você tem se sentido fraca, desanimada, e a vontade sua de jogar tudo para o alto. E o Espírito Santo, Ele usa a minha boca para dizer que Ele não desiste. Olha que tremendo. Você pode querer desistir do teu ministério, mas Ele não desiste de você. A irmã Lorena também, Deus manda dizer para você nessa live. Urabadakamanagasselva. Deus manda dizer para você nessa live, para você vigiar. Eu vejo uma bandeja de confusão. Eu vi um laço terrível de confusão. Um laço muito terrível de confusão. E nesse laço eu via você sendo escandalizada. Eu via uma pessoa te afrontando, uma pessoa te chamando para o embate. E eu via quando você acabava saindo da graça, Deus manda você vigiar. Que eu vejo uma pessoa oprimida te atacando você com palavras. Amém? Receba e vigie nessa noite. Amém, irmãos? Agora eu quero finalizar. Toda hora eu estou falando que vou finalizar a live, não finalizo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo.